Boa noite a todos. Meu nome é João Paulo Souza, falo em nome da Canon Medical Systems do Brasil. Primeiro, mais uma vez, obrigado. É uma honra muito grande. Antes de mais nada, eu quero dizer que todo o preparo desse evento, ele não tem qualquer conflito de interesse com nenhum dos convidados, né? O nosso objetivo aqui, ele tem um viés muito mais humanitário, um viés de compartilhamento de informação. Então, nenhum dos médicos que aqui vão hoje compartilhar o conhecimento tem o objetivo de promover qualquer tecnologia da Canon, tá? Então, a ideia de hoje, né, a gente percorrer aí por alguns caminhos no que tange a compreensão da doença e qual que é o impacto dela, analisando a realidade brasileira, com base na experiência de todo mundo que está aqui. A gente inicia agora às 18 horas. Né, o Dr. Carlos Carvalho, que é o nosso moderador, ele vai cuidar de todo esse processo, juntamente com a doutora Thelma, ambos são pneumologistas e traz aí toda uma bagagem de entendimento dos seus aspectos clínicos e qual é o impacto do manuseio desse paciente em função da infraestrutura que hoje o Brasil tem e o que eles vivem no dia a dia, né, as características da doença, os métodos diagnósticos, quais são. Dr. Gilberto Zarf, Dr. Caruso, eles são radiologistas, especialistas em tomografia, métodos diagnósticos por tomografia de tórax, vão trazer para a gente também as suas experiências vividas no Hospital Albert Einstein. E o Dr. Antônio Sérgio Marcelino, Dr. Marcos Queiroz, né, ambos especialistas na análise torácica pelo método da ultrassonografia, também vão fazer esse paralelo, esse contraponto com outros métodos diagnósticos, para a gente entender como é que toda a evolução da doença, ela percorre todos os métodos diagnósticos e entender como esse faseamento se dá em função das informações que são adquiridas através dessas fases, né? E aí, por fim, óbvio, a gente passa por algumas perguntas e logicamente, pelas respostas que forem surgindo ao longo da discussão. Então, esses profissionais, eles, como todos devem imaginar, estão trabalhando todos os dias, lidando com pacientes que precisam do conhecimento que eles adquiriram em toda a sua trajetória na medicina. A ideia que está por detrás, né, realmente desconstruir uma série de entendimentos que são criados por falta de informação. Então, eu queria pedir encarecidamente que todos vocês que nos ouvem, que todos vocês que nos assistam, tenham o máximo de atenção, tenham o máximo de respeito para com os profissionais que estão aqui. E nessa linha, eu quero passar a palavra para o Dr. Carlos, que é o nosso moderador, que vai poder conduzir aí todo o conhecimento que tem através de todos os médicos que estão aqui. Eu sou o que menos pode ajudar. O máximo que eu poderia contribuir hoje é realmente fazendo essa abertura. O resto eu deixo com os especialistas. Dr. Carlos, é com você. Obrigado. Obrigado, João Paulo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí, o convite da Canon, de participar desse bate-papo, dessa discussão com colegas que têm grande experiência na área e que você já fez a apresentação, então não vou repetir para nós podermos andar à frente. Então, eu só vou fazer um rápido comentário. Estamos frente a uma doença nova que nem a medicina e nem o nosso corpo humano conhecia esse vírus. Então, a série de reações que nós estamos observando nos diferentes pacientes tem nos ensinado que a maneira como o nosso corpo reage é de uma maneira também heterogênea, causando formas heterogêneas e dificultando e trazendo um grande estímulo para que nós possamos estudar melhor a maneira pela qual esse vírus causa essas inflamações múltiplas. Então, vamos aproveitar esse período aqui para discutir um pouco dos aspectos que já estão consolidados na literatura e no nosso conhecimento, na nossa experiência pessoal. Então, junto da Secretaria da Saúde, nós do Hospital das Clínicas temos feito uma linha de cuidado desses pacientes desde o momento que eles ainda estão em casa e ele é orientado para procurar um serviço de saúde, ele é encaminhado para esse serviço de saúde, ele é avaliado, é a primeira avaliação para saber se ele tem um diagnóstico de COVID possível
o fortemente sugestivo de Covid confirmado, se ele é submetido a alguns exames e esse diagnóstico é feito. A partir daí, ele pode ser orientado, se for um caso mais leve, a retornar para casa e ficar monitorado, isolado, ou ele é orientado para se registrar, ele é registrado no sistema da CROSS, que é o sistema de referenciamento do paciente, aí ele vai ser internado no hospital, se ele não for tão grave, num leito isolado, ou se ele for grave, no leito de UTI. E a partir daí ele pode, desse leito grave, ser transferido para um leito de UTI se houver uma piora, ou da UTI, se ele melhorar, ele vai para esse leito antes dele receber alta hospitalar. Ou, alguns casos, infelizmente, tanto desse hospital, desse leito de isolamento, quanto da UTI, ele pode vir a óbito, então, e ele estando numa área acessível, ele é submetido a uma necrópsia minimamente invasiva para nós podermos entender o que acontece. E aqueles pacientes que vão de alta, eles são encaminhados para um ambulatório para sabermos se ele vai ficar com alguma sequela dessa doença, dessa Covid-19. Então, é fundamental nós conseguirmos entender quais são as características clínicas desses pacientes e quais são as formas diagnósticas. Então, eu queria pedir a opinião da Thelma, nesse momento, para ela fazer um apanhado dessas características clínicas e das formas, das maneiras que temos atualmente à mão para fazer o diagnóstico da Covid-19. Thelma? Oi, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do João Paulo da Canon para participar desse evento tão bacana. E, assim, o que a gente tem visto, o que a literatura mostrou para a gente até agora, e o que a gente tem visto desses pacientes, é que eles têm uma divisão em termos de evolução de semana a semana. Então, a partir do momento que o paciente começa a ter algum sintoma, que pode ser um mal-estar, ele começa uma dor de garganta, aí ele evolui com uma tosse a partir do terceiro, quarto dia, a febre aparece no segundo, terceiro, quarto dia, e aí os pacientes que têm doença leve param por aí no quarto ou quinto dia, e isso vai embora, e eles são pouco sintomáticos. Os pacientes que têm uma doença um pouco mais intensa, ele na segunda semana, a partir do sétimo para o oitavo dia, eles começam a ter uma fase inflamatória. Então, é uma fase que persiste febre, começa a ter dor torácica e começa a evoluir com a manutenção da tosse e falta de ar. O paciente, que se ele procura o médico nessa primeira semana de doença mais leve, a gente consegue, nesta fase mais leve, a partir do terceiro dia, a gente consegue já, com um suave nasal, fazer a detecção aí do PCR por tempo real do SARS-CoV-2. Então, assim, o paciente nessa fase, antes do terceiro dia, a sensibilidade do exame é muito baixa. Então, a gente poderia começar a fazer a detecção aí do diagnóstico pela PCR já lá a partir do terceiro dia. O paciente, se ele evoluir com uma piora clínica, com falta de ar, dor torácica, então isso, em geral, a partir do oitavo dia, pacientes mais idosos, mais debilitados, com doença crônica, isso pode ser um pouquinho mais precoce, ele começa a ter a falta de ar, hipoxemia, quando você mede com oxímetro de pulso, e aí esse paciente em geral, nesta fase que acaba procurando o hospital. E aí a gente vai fazer os diagnósticos para tentar ver, tanto em termos de, se o paciente não fez diagnóstico prévio, né, pelo suave nasal com PCR, a gente vai ver as repercussões em termos de exame de sangue. Então, o que a gente costuma ver, isso dessa literatura a gente tem visto bastante. Então, primeiro, são achados inespecíficos, mas o conjunto acaba levando ao diagnóstico neste momento que a gente está vivendo. Então, um hemograma que tem linfopenia com plaquetopenia, um PCR que começa a se elevar, a ferritina sobe, DHL sobe, CPK sobe, as enzimas hepáticas também começam a subir. Os marcadores do PCR mais elevada, com hipoxemia, a gente vai
abre mão de um exame de imagem, que a gente usa a tomografia, a radiografia de tórax não é suficiente para a gente sugerir diagnóstico, então tomografia seria o ideal. Eu estou falando no mundo ideal, né? Não estou falando o que a gente consegue fazer no Brasil inteiro, mas assim, no mundo ideal seria a gente colher PCR na entrada, com suspeita clínica, e fazer os exames de sangue e a tomografia. Aí a tomografia a gente vai discutir mais para frente os aspectos sugestivos, e aí assim, o paciente, se ele tiver hipoxemia ou uma extensão de doença, ele é internado para observação, dependendo da hipoxemia, vai para uma unidade de observação simples, uma semi-intensiva ou uma UTI, e aí a gente vai acompanhando os marcadores inflamatórios, então a gente acompanha diariamente a frequência reativa, a gente acompanha o dímero D, a gente acompanha a ferritina, e aí isso são marcadores prognósticos. E aí, a oxigenação é uma coisa importante, e a gente tem visto, eu não sei se o senhor concorda, professor, a gente tem visto que os pacientes têm uma piora muito abrupta. Então, ele está numa situação mais ou menos estável, e ao longo de horas ele pode piorar e precisar de uma ventilação não invasiva, de um catéter de alto fluxo, ou de uma intubação. Então, às vezes, os pacientes são aparentemente estáveis, mas assim, com sinais de aumento do processo inflamatório como um todo, e eles têm uma piora em algumas horas e acabam precisando de terapia intensiva. Bom, Thelma, então você colocou que esse paciente na entrada, ele, de alguma forma, ele vai ter que ser categorizado numa forma mais grave ou numa forma mais leve, e optando-se pela internação dele. Obviamente que não tem nenhum diagnóstico que vai ser feito nos primeiros minutos da chegada dele. Então, nós vamos nos guiar por alguns dados clínicos para ter essa primeira noção. Então, você falou importante medir a oxigenação. Sim. Então, nós medimos a oxigenação nessa hora através de uma oximetria, certo? Certo. Então, você tem algum padrão de oximetria que você tem utilizado ou que você recomenda para indicar se esse paciente, se ele vai colher esses exames e vai voltar para casa, ou se ele deve ficar? Você se baseia de alguma maneira para essa definição? A gente acabou fazendo um comitê lá no Einstein, a gente optou por abaixo de 93%, o paciente acaba sendo submetido aos outros exames. A saturação de pulso abaixo de 93%. A mesma coisa nós fizemos na Secretaria da Saúde, nós colocamos 93% como um parâmetro, um limite para fazer essa indicação. Nós temos usado um outro dado, que é a frequência respiratória. Sim, desculpa, eu esqueci de falar. A frequência respiratória é um marcador, a frequência respiratória elevada é um marcador, inclusive, de gravidade, e a gente coloca com frequência respiratória acima de 18 como marcador de gravidade. Eu concordo com você que acima de 18 começa a marcar a gravidade, mas é 24. A gente tem usado 25 para... acima de 24, né? Isso, acima de 24. Isso. Então, esse paciente, ele chegando, nós vamos coletar amostras de sangue, sem dúvida nenhuma, vamos fazer, se ele tiver nesses critérios de gravidade, um swab nasal, e inicialmente, como não temos o resultado desse swab, vai demorar aí, mas talvez no Einstein seja mais rápido, mas nos hospitais públicos está demorando por volta de 1 dia e meio a 2 dias. Então, nós começamos nessa população, a gente ainda recomenda começar com o oseltamivir, até sair o resultado, e vindo o resultado a gente suspende. Uma coisa que também a gente leva em conta para fazer essa categorização, se o indivíduo fica ou se ele volta para casa, é a presença de algumas comorbidades. Como vocês têm encarado isso, Thelma? A gente coloca os pacientes de risco acima de 60 anos,
hipertensos, diabéticos, com presença de comorbidade, de neoplasia, DPOC, enfisema e obesos, né? A gente tem visto que um dos marcadores abaixo de 60 anos, o IMC acima de 30 é um marcador importante de risco realmente. Então, as comorbidades são muito importantes até para, junto com achados clínicos e laboratoriais, vão definir aí a maior ou menor a necessidade de atenção ao paciente. E a sorologia, Thelma? Você colhe IgA, ou IgM ou IgG nessa hora? Não. Assim, a sorologia é uma grande discussão, porque assim, a sorologia passa a ter algum papel a partir do 10º dia de doença. Porque nessa fase inicial, assim, a IgM começa a aparecer a partir do 2º, 3º dia. Mas para ter um nível detectável, ela tem que estar ali no seu 10º dia, e a IgG começa a subir junto. Mas antes disso, você não tem o título, a concentração de anticorpo é baixa, então a sensibilidade dos métodos acaba sendo pequena, então não se usa sorologia para diagnóstico de doença ativa, né? A gente até usar assim, os testes rápidos, que têm uma sensibilidade menor ainda para diagnóstico de doença, é uma coisa que ainda é complicado, porque os testes eles não têm qualidade ainda suficiente para você empregar em larga escala e ter certeza porque vai ter muito falso negativo. Então, se você vier positivo, ok, mas o falso negativo é uma complicação. Então, nessa fase aguda, a gente usa o PCR real-time mesmo. A sorologia fica para um segundo momento. Como vocês estão fazendo, Carlos? Assim, a gente tem valorizado, se o paciente tiver uma IgA alta, e ele pode vir nesse momento ainda com um COVID negativo, então a associação talvez da IgA com a PCR possa fazer diagnóstico de um número maior de casos. As outras, como você disse muito bem, as outras testes sorológicos, eles só vão servir para dias posteriores, e a gente vai perder tempo, e realmente o IgG, que vai ser uma imunoglobulina importante, ele deve ser usado para demonstrar que o critério, que o indivíduo já tem uma resposta imune já estabelecida, e provavelmente ele já está mais prevenido contra o vírus aí. Bom, então vocês vejam que a realização do diagnóstico, ela se baseia numa série de dados. O indivíduo tem a síndrome gripal, podemos lançar mão de alguns exames de laboratório que são inespecíficos, mas eles podem ajudar a compor o quadro. Vimos que a PCR, ela não sai no exato instante, vimos que não tem o teste sorológico inicial efetivo para diagnóstico, e talvez os nossos colegas da imagem possam contribuir com alguma coisa nesse momento. Gilberto, você quer comentar alguma coisa de teste de imagem que possa ajudar o clínico nessa fase? Primeiro, eu queria agradecer o convite, João, a Canon e Dr. Carvalho. Eu acho que o que aconteceu é que, ao longo dessas últimas semanas, a gente realmente aprendeu muita coisa. E existe uma situação em que o clínico se depara com um caso suspeito, ele tem uma suspeita clínica elevada e, frequentemente, ele tem esse tempo entre fazer o diagnóstico ou a hipótese clínica e conseguir fechar o diagnóstico pelo resultado do laboratório, como o senhor disse, no sistema público demorando 24, 48 horas. Em várias partes do mundo a gente teve relatos de não ter teste disponível ou até tempos maiores. Então, acho que nesse sentido a gente até está aqui muito bem comparado com o que a gente viu em outras partes do mundo de inscrições. Acho que uma coisa bastante importante, tentando fazer um resumo, eu pediria que a Thelma, o Gilberto e o Rodrigo Caruso comentassem em cima. Então, eu, como clínico, quando recebo um paciente que eu suspeito bastante,
Normalmente, ele acaba indo ao pronto-socorro para fazer essa avaliação da gravidade, é coletado os exames para diagnosticar se ele tem algum fator de risco adicional, nós observamos no histórico se ele tem alguma comorbidade e ele acaba realizando um exame de imagem, se for possível, uma tomografia, se não for possível, pelo menos uma radiografia, para nós termos uma ideia de quanto por cento do parênquima pulmonar está acometido, porque nessa situação costuma ocorrer aquilo que a Thelma havia comentado. Mesmo o paciente, no primeiro instante, ele estando com uma saturação e com uma condição, muitas vezes, respiratória preservada, relativamente preservada, se ele tiver esses sinais, ou essas comorbidades, ou tiver um comprometimento mais extenso, é melhor ele estar no hospital, porque ele pode rapidamente deteriorar o quadro clínico. Então, eu acho que a imagem, eu como pneumologista gosto bastante de imagem, eu acho que a imagem tem sido cada vez mais valorizada e os chineses têm apresentado alguns relatos aí comparando a PCR com a tomografia. A tomografia, em algumas situações, ela tem se mostrado bastante sensível, mesmo nesse início, com padrões típicos, como vocês mostraram aí, padrões de COVID. Mas pode ocorrer alguns padrões não tão típicos assim. Eu queria que vocês comentassem algumas coisas, como a tomografia pode mostrar algo que sugira e não é a COVID, ou algo que não sugira e é a COVID. Gilberto, quer comentar alguma coisa? Eu vou falar algumas coisinhas a respeito do que o senhor falou. Em primeiro, alvo de algum debate que a gente tem visto é a indicação do exame de imagem. E a gente vê vários documentos falando que a tomografia não deve ser usada para rastreamento, que o indivíduo que tem um quadro leve não deve procurar o serviço de saúde para fazer uma tomografia. A gente concorda com isso, mas, por outro lado, a gente também percebe uma grande angústia por causa dessa situação, em que muitas vezes a gente tem casos que evoluem de uma maneira ruim, muito rápido, e a gente tem um pouco de dificuldade de prever isso. Então, em alguns painéis já foi comentado que casos moderados já deveriam receber um exame de imagem, e casos que não sejam moderados, mas que tenham risco de progressão de doença, como os fatores de risco que vocês já comentaram, também poderiam merecer um exame de base para entender como é que está a característica da doença pela tomografia e servir para um ponto de partida de acompanhamento. Em relação à porcentagem de acometimento, isso também é alvo de algumas observações. No CDC chinês, eles comentavam como aumento das lesões em 25% a 50% no prazo de 24 a 48 horas. E, para ser honesto, a gente está tentando entrar nessa quantificação com o intuito de entender o quanto ela pode realmente nos ajudar. A gente tem uma conotação de que quanto maior a extensão de acometimento, maior a probabilidade de um caso mais grave, uma evolução pior, mas tudo isso também é conhecimento em evolução. Em relação ao indeterminado, toda vez que... Então, eu falei do laudo que a gente está fazendo, né? Então, tem o típico, o indeterminado, o atípico. O indeterminado é aquele que a gente não tem tanta certeza, que além da COVID, alguns outros diagnósticos também poderiam ser bastante prováveis. Então, o exemplo típico disso é uma opacidade em vidro fosco unilateral em um único lobo. Então, a gente já viu alguns casos de COVID iniciais que aparecem dessa forma, mas a gente já viu múltiplas outras viroses que também têm esse mesmo aspecto. Então, a gente não consegue ser tão assertivo e a gente se reserva o termo indeterminado para alertar o clínico que as possibilidades estão mais abertas. A gente acredita que muitas outras hipóteses diagnósticas possam estar no jogo. Acho que se o Caruso e a Thelma quiserem complementar. Se a gente tivesse uma infecção, uma co-infecção, por exemplo, influenza com coronavírus, ou sincicial respiratório com coronavírus, como eu peguei um paciente jovem que tinha um filho pequeno e que tinha uma co-infecção, os dois detectados, a imagem seria uma coisa indeterminada, provavelmente, né? É possível que você tivesse um misto,
a gente pegou alguns casos muito iniciais também, que a gente olhou e falou, olha, não consigo ter certeza do que é, porque é uma opacidade em vidro fosco, é unilateral, mas a gente viu que alguns desses depois evoluíram para formas mais típicas, outros a gente descobriu no painel viral que era uma outra virose. Então, a nossa capacidade de sugerir com mais confiança vai se reduzindo conforme se foge do padrão típico. Claro. Caruso? Então, eu acho que, pensando assim no polo de doença típica, né, eu acho, nos pacientes que se apresentam da forma que vem sendo descrita como típica na literatura, geralmente o reconhecimento do padrão tomográfico é quase imediato, né? Caruso, vamos lá. Se eu te mostrar um tomo que tem opacidades bilaterais, tem áreas em vidro fosco, às vezes com aquelas formas arredondadas, algumas mais centrais, outras mais periféricas, com pequenas consolidações. Thelma, frente a um quadro clínico de uma síndrome gripal. Gilberto, vocês têm dúvida de dizer que nesse momento, nessa situação, você olhar para tomo, não dá para, mesmo sem a Thelma contar o quadro clínico, não dá para cravar uma Covid-19 nessa... Tem alguns casos de tomo que vocês chegam a ficar em dúvida? Vai, Carlos, depois eu falo. Pode falar. Eu acho que é um pouco do que eu estava dizendo, né? Na apresentação mais típica da doença, e particularmente nesse momento em que a prevalência da doença é muito alta, fica, assim, tem casos que a gente olha e a gente tem certeza que, não estou dizendo que em 100% das vezes a gente vai tá certo, né? Mas a gente bate o olho e fala, bom, isso aqui é Covid. 101% das vezes. Mesmo que alguém conte para nós que o PCR inicial tenha sido negativo, né? Eu não ligo. Então, se a tomo for típica, Caruso, eu não ligo. Exato. A gente tem até, às vezes, escolhido um segundo PCR, porque a tomo é tão típica que eu não acredito no PCR e acredito no tomo. Eu acho que a tomo tem até um pouco esse papel de, eventualmente, assim, nas apresentações típicas, favorecer fortemente o diagnóstico e estimular vocês que estão ali na frente do paciente, com as dificuldades ali do atendimento, da confirmação do diagnóstico, a insistir, a repetir um PCR, a isolar esse paciente precocemente para evitar que ele dissemine a doença. Então, tem toda essa questão, o paciente que vai ser internado, ele pode ser internado num desses leitos que o senhor comentou no início, um leito isolado, para que a doença não infecte, o vírus não infecte outras pessoas, né? Agora, existe aí uma porcentagem de pacientes que não se apresenta aí com uma tomografia típica, né? Que pode ter um padrão indeterminado, como o Giba comentou, uma opacidade concentrada em um único lobo pulmonar, por exemplo, que abre um diagnóstico diferencial mais amplo para nós. E eu acho que a tomografia também tem um valor importante nas apresentações atípicas, né? Então, existe uma série de alterações que a gente está acostumado há bastante tempo a reconhecer como padrões sugestivos de infecção pulmonar na tomografia, mas que a gente sabe que na Covid-19 são bastante infrequentes, né? Então... Caruso, antes de entrar nesse, daí eu queria ouvir a opinião do Gilberto a respeito se, quando a tomo deixa eles tranquilos para cravar Covid-19 no laudo. Então, você sabe que meus amigos radiologistas vão me matar, mas eu vou falar um pouco do que eu acho. A gente levantou aqui 160 casos, 80 deles eram Covid, 80 deles eram outras doenças que a gente detectou no painel viral. E a gente pediu para 2 leitores do nosso grupo olharem. Falaram, o que você acha que é? 4 categorias. Tem que falar, é típico, atípico, indeterminado ou não tem nada. Quando a gente pegava os casos que eles tinham falado, não, isso aqui é um Covid típico,
a especificidade, que é a grande crítica da tomografia, que ela é muito sensível, mas é pouco específica, né? Ela enxerga muito, mas ela nem sempre acerta. A especificidade da tomo, quando a gente falava Covid, nessa situação de pandemia, mas casos colhidos no mesmo período, outras viroses e Covid, a especificidade foi ao redor de 80%. Aí aquela história de você querer ver o copo meio cheio ou meio vazio. Se eu falar para você, 80% de especificidade para você é o ideal? Não, não é o ideal. Mas se a gente considerar que os primeiros relatos que a gente tinha, o PCR tinha especificidade baixa, sensibilidade baixa, é uma super ajuda. Então, hoje, o que eu faço? Quando eu vejo um caso que a gente considera típico, a gente coloca, olha, é um padrão que é altamente sugestivo de uma pneumonia viral. Nesse contexto de pandemia, o vírus em questão provavelmente é o Covid, não obrigatoriamente, mas é muito possível. Você consegue deflagrar todos esses passos e você ganha aquelas 48 horas que essa pessoa poderia estar transmitindo ou está sendo mal assistida para já iniciar tudo o que deve ser feito. Então, 80% para mim é bom. Eu tenho que falar que não é o ideal, mas é bom, de especificidade. Gilberto, Oi. Quando você faz especificidade e sensibilidade, depende do seu gold standard. Tendo os Sim. colegas aqui ao nosso lado, os colegas ultrassonografistas, tem a história clássica do ultrassom de abdômen para diagnóstico de colicistite. O gold standard era pior do que a forma de se fazer o diagnóstico com a ultrassonografia. Então, esses 80% depende do gold standard que você usou para dizer se era ou se não era, né? Mas eu acho 80% muito bom. Eu acho que a tomografia ajuda muito com essas características que vocês principalmente colocaram, de você poder orientar o paciente, orientar a família, orientar os contactantes para poder ajudar a segurar o espalhamento dessa virose grave, né? Sim. Por falar em ultrassom, vamos ouvir a opinião dos colegas do ultrassom. Se a tomografia ajuda tanto assim, o ultrassom ajuda e ajuda quando? Quer falar, Antônio? Vamos lá. Bom, agradeço a todos, principalmente a Canon, a participação, aos colegas aí de longa data, Caruso e o Marquinho, e prazer, Temo, prazer, Gilberto e Carlos, obrigado. Eu acho que a ultrassonografia, ela entra no contexto da reavaliação do paciente. Ela não está hoje, pelo menos na nossa estrutura, muito na mão do radiologista, que faz a ultrassonografia geral, do Doppler e tudo mais. Ela é inserida naquele contexto do point of care, do médico intensivista, que realiza a ultrassonografia dentro desse contexto que foi colocado, que é o contexto da pandemia, o contexto da alta infectividade, que você transportar pacientes e tudo mais. Nos nossos centros, aonde nós trabalhamos, a tomografia é um exame muito fácil de ser realizado, e com a teleradiologia, isso é um conhecimento muito disseminado da tomografia, mas eu acho que a ultrassonografia ela tem o seu papel naqueles centros menos acostumados à tomografia, onde a tomografia é mais difícil de ser realizada, e também existe a experiência europeia em alguns países, na própria China, na reavaliação desses pacientes, junto do exame físico da piora clínica. E a ultrassonografia, basicamente, ela é caracterizada o aspecto normal, que é baseado em artefatos, que são as chamadas linha A e os artefatos de reverberação, e as linhas B. E as linhas B apresentam uma heterogeneidade muito grande de avaliação, e que bate justamente com o que vocês todos falaram, que é a evolução do vírus com opacidade periférica, e que vai aumentando progressivamente nas regiões subpleurais, bilateralmente e tudo mais. E aquelas linhas que são patológicas, as chamadas linhas B, que sugerem edema e sugerem as alterações alvéolo-intersticiais, elas são pertinentes para o diagnóstico, não da COVID, né? Se a tomografia já é 80%, imagine o ultrassom a gente falar de COVID, né? Mas essas alterações subpleurais, o espessamento pleural, a irregularidade pleural, essa variância das linhas B e as consolidações periféricas, elas também favorecem o diagnóstico. Cabe duas coisas:
a expertise, a experiência de quem está fazendo o exame. Eu acho que isso é válido. E basicamente isso, né? Existem algumas propostas de avaliação, de como se avalia, mas eu acho que a ultrassonografia entra nesse contexto da caracterização da síndrome intersticial, alvéolo intersticial, do edema pulmonar e do vidro fosco, que é a mesma manifestação dos outros métodos. Marquinhos, alguma coisa? Eu concordo. Você falou, a ultrassonografia para o tórax, no caso da COVID, ela tem uma aplicação, principalmente no point of care, né, pelo clínico, como uma extensão do exame físico. Isso pode ajudar na triagem. A gente tem visto nos hospitais de campanha também o papel da ultrassonografia à medida que a gente pode fazer um acompanhamento diário desses pacientes para avaliar a sua evolução, evitando que ele seja submetido a repetitivas tomografias computadorizadas, né? E a gente tem, né, tecnicamente falando, vantagem neste caso, que os achados predominantes da Covid-19 no tórax são periféricos, que nos facilita o exame ultrassonográfico, né? Se fossem achados centrais, a gente teria muito mais problemas, porque você não teria interface sonora para a realização do exame. Mas, em geral, eu concordo com o Sérgio, nas instituições que a gente está, claro que a ultrassonografia é um coadjuvante desse diagnóstico, né? Mas ganha um grande papel quando a gente vai para a linha de frente e no segmento diário dos pacientes. E só acrescentando, desculpa, Marco, a ultrassonografia nos outros aspectos, né? Nesse diagnóstico das tromboses arteriais e venosas periféricas dos pacientes graves, e do point of care, característica da veia cava, se está o paciente encharcado, se ele merece líquido, a parte cardiológica, de motilidade de parede e tudo mais, e que o intensivista muitas vezes tem muito mais experiência que a gente, que fica longe desse dia a dia dessa alteração. Thelma, aproveitando a história do ultrassom, Caruso, depois eu não te podei, não. Eu lembro que você tem direito a falar sobre as formas artísticas. Eu já devolvo para você. Essa coisa do ultrassom ela é bastante interessante. Thelma, você tem usado alguma coisa do ultrassom, algumas imagens no ambiente da terapia intensiva para ajudar no ajuste da ventilação mecânica? Você tem alguma experiência? Não. Assim, o pessoal da UTI tem usado, fazem ultrassom beira-leito, até às vezes para numa piora de ajuste de ventilação, ver se não fez pneumotórax, é uma coisa que ajuda também. Mas eu, pessoalmente, infelizmente saí da UTI, né? Então, agora eu vejo os pacientes, eu vejo os pacientes, mas eu não estou mais no dia a dia da UTI, então eu não tenho mão de fazer ultrassom, e eu fico impressionada que os plantonistas fazem, e eu até enxergo alguma coisa quando eles me mostram, mas eu não tenho olho clínico e olho de ultrassonografista, não. Eu vou contar aqui para o Marcos e para o Antônio, para ouvir a opinião deles. Nesses pacientes muito graves, quando eles fazem hipoxemia muito importante, nós temos tido aí, de novo as imagens vão poder nos ajudar, nós temos observado duas situações que são extremas com tratamentos totalmente opostos. Que em alguns casos, quando a hipoxemia está muito grande e a imagem não tem um comprometimento tão intenso assim, existindo uma discrepância entre a hipoxemia e as alterações radiológicas, nós temos observado alguns casos de tromboembolismo pulmonar mais central, não as tromboses mais periféricas, os tromboembolismos, os microtrombos periféricos, que já têm sido bastante bem descritos. E uma outra situação que talvez o ultrassom tem nos ajudado, talvez não, ele tem nos ajudado na beira-leito, na UTI, situações onde esses pacientes fazem um quadro tipo de desconforto respiratório e eles têm colapso alveolar. E o ajuste da PIP, utilizando o ultrassom para mostrar o recrutamento desses alvéolos, nós temos utilizado.
qual a experiência, qual a opinião de vocês, Marcos e Antônio, de ultrassom à beira-leito no ambiente da terapia intensiva para nos ajudar nesses casos? A gente tem uma experiência lá no Einstein sobre a utilização da ultrassonografia para o recrutamento alveolar, né? De fato, como você falou, Carlos, ele é muito útil, né? À medida que você vai conseguindo titular e fazer o approach correto aí na hora de você fazer esse recrutamento, né? O pessoal da UTI, lá até tem bastante contato, né? Eles são quase ultrassonografistas, já quase radiologistas. Eles fazem muito bem, felizmente. E isso garante uma UTI de alto padrão, né? Porque nada é empírico, né? Tudo medido, tudo feito baseado em imagens, tudo feito e documentado, né? Então, tem sim um papel muito importante aí no recrutamento alveolar. Acho que Não quer comentar, Antônio, por favor? Não, acho que só complementando o Marcos, dentro dessa característica dinâmica da ultrassonografia, da avaliação dinâmica da inspiração, da expiração e da caracterização dos padrões normais de linha A, como até que é o padrão normal, como até uma colocou um possível pneumotórax que faz o diagnóstico e ajuda no segmento desse diagnóstico. Mesmo no aspecto das linhas B, que existe uma progressão de piora das linhas mais simples, do edema mais discreto até o edema mais acentuado, eu acho que é isso que a ultrassonografia pode ajudar, porque quanto mais encharcado o pulmão, mais colapsado a periferia alveolar ela estará. Então, é o mecanismo inverso dessas 4 imagens que estão expostas aí no vídeo, que a gente trouxe para ilustrar. O canto superior esquerdo, a linha B mais normal, e a ilustrada com a letra D, o pior de todos, que é o maior encharcamento. Então, acho que dentro desse diagnóstico, desse raciocínio, o ultrassom pode ser útil nessa avaliação. Não sei se eu respondi, se eu ajudei. Não, com certeza, acho que isso é importante para que nós estimulemos os colegas a fazerem um treinamento com ultrassom, porque o ultrassom está realmente se popularizando dentro da classe médica, dentro dos clínicos, e eu creio que, num futuro não muito distante, ele vai fazer parte quase que dos consultórios, do exame físico, pela facilidade de trazer informações importantes. Eu fico pensando, há 100 anos atrás, a dificuldade do Laennec com o esteto, tentando descobrir o que está lá dentro, e hoje nós temos tantas técnicas que trazem tantas informações. Eu vou pedir para o Caruso, então, contar um pouco do que ele tem achado de formas não tão típicas aí do Covid, e depois para que o Gilberto e ele também comente se existe alguma forma de desconfiar de que o nosso paciente está fazendo um tromboembolismo por esse exame inicial da imagem, podendo dar uma dica para o clínico de que ele deve, talvez, procurar essa situação ou chamar o ultrassonografista para fazer um Doppler de membros inferiores, aí um scan de membros inferiores para ajudar nesse diagnóstico. Caruso? Bom, então, sobre as apresentações tomográficas que falam contra o diagnóstico de Covid-19, o que vem sendo publicado e o que a gente também tem observado é que nódulos são raros na doença, nódulos verdadeiros, né? Algumas vezes as opacidades em vidro fosco da pneumonia relacionada à COVID, elas têm uma morfologia arredondada, mas não são nódulos verdadeiros, né? Você olha para a tomografia e você não identifica propriamente um nódulo, né? Então, nódulos falam contra a doença, micronódulos centrolobulares com aspecto de árvore em brotamento, que são muito frequentes em doenças infecciosas, né? Particularmente na bronquiolite infecciosa, né? Na bronquite, também são bastante raros na pneumonia relacionada à Covid-19.
Lesões escavadas também falam contra a doença. E padrões aí isolados de consolidação lobar, né, um padrão sugestivo de pneumonia lobar, que favorece, então, o diagnóstico de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade. Também são alterações tomográficas aí que falam contra esse diagnóstico. Giba, quer aproveitar e complementar agora? Eu vou falar a respeito do tromboembolismo. Acho que partiu predominantemente da patologia, a história, o conceito de tromboembolismo, uma condição mais propensa a microtromboembolismo, eventos e também tromboembolismos maiores. Hoje, no site da Radiology, eles subiram 2 artigos sobre esse assunto. E o que eles comentam eles colocam que é uma proporção maior de pacientes graves com COVID evoluindo para TEP comparado com outros pacientes graves de UTI, mas que por outros motivos. Então, eles lançam uma hipótese que a gente, por aqui, há algum tempo vem falando de que a gente acha que isso pode piorar os casos. Em relação à pista, eu acho que a pista vem mais da parte clínica. O indivíduo que tem uma forma muito clinicamente severa da doença, maior extensão de doença na tomografia, um dímero D estourado, a saturação ruim, a frequência respiratória elevada. Então, uma evolução clínica ruim com um acometimento muito extenso tem levado a gente a crer que um tromboembolismo possa estar envolvido no quadro. E aí eu confesso que a minoria dos nossos casos são feitos com contraste, mesmo porque a gente fica meio tentando equilibrar pratos, porque frequentemente são pacientes que estão evoluindo mal, então eles podem estar com a função renal prejudicada, mas por outro lado eu gostaria de tirar tromboembolismo como uma das minhas hipóteses. Então, para ser honesto, eu acho que o que está mais guiando é uma evolução ruim com dímero D muito elevado. Não sei qual a experiência do senhor, queria até ouvir nesse sentido. Thelma, quer comentar alguma coisa? Eu só queria perguntar para o Gilberto se ele visse uma artéria pulmonar dilatada numa tomo convencional, isso poderia dar alguma sugestão? Olha, Thelma, assim, aí entra o que entra para todos os tromboembolismos. Se encontrar um ventrículo direito maior, a gente usa o 0,9 como a relação VD-VE, isso dá para estabelecer numa tomo mesmo sem contraste, grosseiramente a gente consegue ver. Olha, acho que esse é um ventrículo direito aumentado. Se o tronco da pulmonar tiver aumentado, obviamente são indícios, mas eu tenho que ser honesto que a gente não tem visto isso com tanta frequência. E ocasionalmente a gente vê algum tromboembolismo pulmonar. E eu acho que o que deflagra mesmo a ideia de usar o contraste tem sido muito mais um dímero D elevado com evolução ruim do que a gente numa tomo. A gente talvez tenha visto um ou outro caso que a gente falou, olha, suspeito de um tromboembolismo. Uma outra coisa que complica é que o halo invertido, ele é uma das alterações possíveis no COVID. As alterações são periféricas, então, que seriam os marcadores do infarto, num TEP habitual. Então, essa é uma pista que fica mais limitada. Do que eu percebi, eu acho que tem vindo muito mais a suspeita com dímero D elevado e uma evolução ruim. Eu queria a tua opinião do Dr. Carvalho e do Caruso mesmo. O Antônio quer falar. Fala, Antônio. Foi, Antônio. Pode falar, Antônio, você pediu a palavra? É para o Caruso e para o Gilberto. Vocês falaram dessas apresentações atípicas do COVID, a tomografia. Por acaso, existe algum grupo desses pacientes mais suscetíveis que estão com essas apresentações atípicas? Com comorbidade, como que é essa distribuição? Ou é aleatória? A gente usa o termo atípico quando a gente está pensando num diagnóstico alternativo. Quando a gente vê, por exemplo, uma consolidação lobar, a gente fala, olha, eu acho que isso não é COVID, não. Então, olha, Thelma, essa é uma consolidação lobar. Pense em algum outro agente que não COVID. Então, é mais nesse sentido. Então, dentro da estrutura que a gente fala 4 categorias, uma que a gente fala que é o típico, então a gente acredita que a probabilidade de COVID seja muito maior. A outra é o indeterminado, a gente ficou em dúvida, não quis pender para nenhum dos lados.
O atípico é quando a gente quer que o clínico entenda que a gente acha que pode ser uma outra coisa, mas provavelmente é um outro agente que não o COVID. E é nesse sentido que a gente usa. Caruso, Thelma? Não, acho que é isso aí mesmo. Acho que essa questão do típico e atípico é muito mais diz respeito à apresentação tomográfica, né? Se as características tomográficas são, entre aspas, típicas da doença, ou seja, elas favorecem o diagnóstico de COVID, ou se elas são atípicas, no sentido de favorecer outro diagnóstico, e não que isso signifique uma apresentação atípica de COVID, né? Então, são características que a gente não costuma observar em pacientes que têm COVID-19, é muito mais nesse sentido. E tem uma coisa interessante a gente pensar além da associação viral, associação com infecção bacteriana, também não é uma coisa que é muito descrita, né? É descrita só em casos de intubação prolongada, de ventilação mecânica prolongada, mas nesse quadro inicial tem muito pouca infecção associada, né? Em relação a outras, por exemplo, influenza. Influenza é muito característico, né? Pneumonia secundária, né? No COVID não tem tanta descrição, né? Eu acho que, pelo menos nesses pacientes, como você colocou, Thelma, nessa avaliação inicial, né, no COVID. Desculpa. Acho que o Carlos está tentando conectar de novo. Ele está tentando retornar. Tá. Então, o que eu estava dizendo é que, como a Thelma comentou, nessa apresentação inicial, geralmente a gente não vê uma associação de achado inteiro aí que sugira para nós aí uma co-infecção, né? Então, COVID com co-infecção bacteriana e tal, não é a nossa experiência aí nessa avaliação do paciente quando chega no pronto-socorro, né? Sim. A impressão que isso muda de figura num paciente, um paciente que já tem uma internação mais prolongada, um paciente que precisa de ventilação mecânica e tal. Acho que aí vão se somando fatores que acabam dificultando a interpretação da tomografia, até porque esse paciente que evolui mal, que evolui com maior gravidade, a ponto de precisar de UTI, de ventilação mecânica, a doença deixa de ter aquele padrão que a gente chama de típico, né, de opacidades em vidro fosco, periféricas, bilaterais, mais posteriores, né? Naturalmente, um paciente que evolui mal, ele passa a ter um acometimento que tende a ser muito mais difuso do parênquima, então acomete também as regiões centrais, e a apresentação tomográfica passa a ser de um vidro fosco difuso ou de consolidações difusas, né? Aí acaba preenchendo a critério de síndrome de desconforto, né? A interpretação, se a gente pega um paciente nessa fase, para nós é muito difícil favorecer o diagnóstico de COVID, como fica fácil lá no paciente ali no primeiro atendimento dele no hospital, sim. Aí leve a moderado, né? Sim, concordo. E a experiência de vocês em relação a tromboembolismo, Caruso? Eu falei a minha, Thelma, Caruso, o que vocês têm? Qual a opinião de vocês? Eu concordo com você, Giba. Eu acho que para nós, radiologistas, fica muito difícil sugerir, levantar essa possibilidade, sendo que a gente não tem ali o contato direto com o paciente ali, né? A informação clínica. Peraí que ainda não chegou. Aí entrou agora. A visão clínica do doente, né? Algumas vezes a gente tem exames laboratoriais já colhidos, né? Então, às vezes tem resultados que ainda não saíram, né? Então, apesar de já ter sido colhido, o resultado ainda não está disponível. Então, só importantes. Todo mundo já falou tudo? Temos coisas... Ficou faltando algo? Não, acho que seu microfone está desligado. Eu não estou ouvindo nada. Aquela desligou ali, acho que vai voltar. Eu estou falando que a gente estava... João, eu estou sem som. Ficar atacadas, elas não param um minuto de latir. Tem alguém que me ajude? Nós estamos te ouvindo, Carlos. Eu estou tentando ler os lábios da Thelma, mas estou tendo dificuldade.
A gente estava discutindo, Carlos, os achados, ainda falando sobre tromboembolismo e sobre os achados atípicos, é isso que a gente estava conversando enquanto você ficou fora. Me escutou? Doutor Caruso, pode concluir o raciocínio? Eu vou mutar aqui o doutor Carlos e a gente vê offline aqui. Em relação à questão do tromboembolismo, eu acho que é bem o que o Giba comentou. Eu concordo 100%, acho que depende muito de uma triagem aí do clínico mesmo, do pneumologista, do emergencista, né? Identificar um paciente que clinicamente está dissociado do que ele enxerga na imagem, né? Um paciente que está grave e tem uma hipoxemia importante e que tem pouca imagem, pouco vidro fosco, pouca consolidação na tomografia. Como o Giba comentou, às vezes o nível dele muito elevado e tal, acho que aí... eu não escuto o que eles estão falando, eles dizem que escutam o que eu falo. Sim. Legal. Tudo bem? Voltou? Voltou, a gente está ouvindo bem. Acho que o doutor Carlos agora nos ouve. Nos ouve, doutor Carlos? Acho que não. Bom, eu acho que a gente vai tocando algumas probleminhas técnicas que fazem parte. Eu queria puxar ainda um pouco mais o doutor Antônio, o doutor Marcos Queiroz, para trazer um pouquinho mais, talvez, de informação sobre o uso do ultrassom. Eu percebo que a gente, levando em consideração as características do país que a gente vive, eu acho que tem um maior acesso também à tomografia, até em função dos achados serem um pouco mais, talvez, visíveis, né, e ter um fluxo de troca aí do paciente, acesso à tecnologia mais fácil. Mas eu queria abrir aí numa escala longitudinal o que vem depois, né? A gente escuta muito essa questão desses pacientes que vão para o CTI, o paciente que vai para a UTI. A gente falou um pouco aqui de fazer o acompanhamento da evolução da doença utilizando a ultrassonografia. Eu queria que você trouxesse um pouco mais de informação, se vocês puderem, de qual é o potencial papel que a ultrassonografia pode vir a ter, uma vez que a gente aumentar esse número de pacientes mais graves, né? E como que a ultrassonografia pode vir a ter um papel importante na avaliação da doença, considerando esse cenário. Doutor Antônio e doutor Marcos. Eu acho que o Antônio citou no início, né? Que nos locais onde a gente não tem tomografia disponível, né? Principalmente nas áreas mais remotas, a ultrassonografia ela tem um papel muito importante aí na triagem desses pacientes, né? A gente está vendo que a doença está saindo do centro, vamos dizer assim, indo agora para a periferia e para os rincões do Brasil. E à medida que isso vai acontecendo, a ultrassonografia, pela indisponibilidade da tomografia, ela se torna um exame muito importante, ao menos na triagem desses pacientes, né, à medida que você consegue entender quem está ou não com os padrões que a gente já falou no começo, que o Antônio Sérgio falou, que são linhas B, linhas bem espessadas, evoluindo para um white lung, aquele pulmão branco já pré-condensação. É evidente que isso demanda um treinamento, né, que muitas vezes você não tem muito fora dos grandes centros, né? A ultrassonografia torácica ela não é uma coisa do dia a dia, nem para o radiologista dos nossos grandes centros, né? Ela é uma coisa mais específica. Então, atitudes como essa, né, iniciativas como essa, dessa aula, desse webinar, de outras aulas que a gente tem feito, justamente no sentido de compartilhar esse conhecimento e ajudar essas pessoas, esses médicos que estão nesses centros menores, a fazerem os diagnósticos e contribuírem para o melhor direcionamento desses pacientes. Legal. Sérgio? Acho que da mesma forma que o Marcos falou, além do compartilhamento de experiências, é um aprendizado
uma fisiopatologia de uma doença completamente diferente, onde nós estamos aprendendo em todas as áreas, desde a parte clínica, a parte do tratamento. O que vai ocorrer daqui para frente com esses pacientes que foram graves ou que estão graves, que podem levar a sequelas, só o tempo vai dizer. Dentro da ultrassonografia, acho que é um bom momento de repensar alguns aspectos de gasto, de aprendizado, de correlação de achados. Isso vale tanto para o centro grande, onde nós estamos, quanto para os centros menores, que possuem profissionais capacitados e competentes e que podem ajudar muito nessa, vamos dizer, redução de custos e trazer uma efetividade para o acompanhamento desses pacientes, principalmente os mais graves ou aqueles que estão borderline, né? Então, acho que o aprendizado vai levar a gente a algum grau de segurança para usar a ultrassonografia com maior expertise. Dizer, posso usar só ultrassom nisso? Não, vamos correlacionar com a toma é o tempo zero, e depois seguimos com ultrassonografia. Enfim, são ideias que eu estou tendo aqui, mas que eu acho que é isso que é importante a gente balizar. É um aprendizado que fica muito na parte do point of care, do intensivista, e que nós, radiologistas, a gente muitas vezes delega ou fica fora, mas que a gente deveria também ajudar, porque a gente pode aprender muito com eles e eles aprender bastante com a gente. É esse o aspecto que eu tinha que falar. Legal, legal. Eu não sei se o Dr. Carlos nos ouve. Voltei. Vocês estão me ouvindo? A gente escuta, Dr. Carlos. Eu tomei a posição aqui um pouquinho, mas já estou devolvendo para você, só para te colocar aqui a par do que a gente estava discutindo. O Dr. Antônio e o Dr. Marcos trouxe um pouquinho mais de profundidade do papel que a ultrassonografia, ou potencial que a ultrassonografia de tórax pode vir a ter, com um real entendimento daquilo que pode ser feito em combinação com outras modalidades, seja ela a tomografia, seja ela os testes laboratoriais, trazendo uma visão de que essa é uma doença que ainda tem características muito desconhecidas, por mais que a gente tenha um volume de publicações muito grande, vindo desde janeiro até agora, mas que ela faz com que a gente tenha uma dinâmica de se complementar. Então, uma completa integração traz a gente para um momento de trocas mais multidisciplinares e traz um movimento de conhecimento diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Acho que tentando sintetizar tudo que foi colocado aqui em discussão. Então, a gente passou pela tomografia, a gente passou pela ultrassonografia, a doutora Thelma trouxe para a gente uma visão do como que isso complementa a avaliação da doença, né, o diagnóstico e o acompanhamento dela no tempo, né, essa análise longitudinal. E aí eu queria trazer você de volta, Dr. Carlos, para você combinar tudo isso e trazer para todo mundo que nos escuta qual é a real mensagem que a gente passa por detrás de tudo isso, né? Vocês todos vivem o dia a dia, vocês estudam isso. O que a gente está aprendendo com essa doença, do ponto de vista do como lidar com o paciente, o que a gente aprende também do ponto de vista do como se complementar as diferentes técnicas, e para quem é mais leigo, para quem já é mais envolvido na área médica, o que tudo isso quer dizer, né? Qual que é a mensagem que a gente já consegue extrair do que a gente já absorveu desde o início da pandemia até agora? A minha visão é a importância da correlação entre morfologia e função. A morfologia do pulmão você pode avaliar de várias maneiras, desde uma radiografia simples, aí você pode sofisticar com técnicas como a tomografia, que tem a melhor resolução espacial que a gente vê, a melhor forma para o pulmão de se ter uma correlação com a anatomia, o ultrassom, que já dá uma ideia um pouco mais dinâmica e é super importante, e a correlação disso com a histopatologia, que é onde nós estamos aprendendo, e muitas vezes é o gabarito, para nós entendermos o que é aquela imagem mais consolidada, ou em vidro fosco, o que ela representa
na intimidade do tecido pulmonar. E as repercussões funcionais que isso traz, que estão levando esse paciente a correr risco de perder a vida. Então, essa correlação entre morfologia e função é um grande estímulo para os clínicos, pelos especialistas em imagem, pelos especialistas em terapia intensiva, para podermos entender e juntar tudo isso, porque nós vamos conviver com esse vírus daqui para frente. Eu espero que com uma resposta imune cada vez melhor, mas nós vamos conviver com ele, ele vai voltar de vez em quando, e nós temos que estar entendendo quando a imagem está boa e a troca gasosa está ruim, quando a troca gasosa desaba, ou por que esse paciente piora de um momento para o outro. Então, eu acho que a grande beleza, se tem beleza em tudo isso, é podermos resgatar um pouco da fisiologia, trazê-la para a prática clínica e podermos entender isso de uma forma melhor. E a integração entre essas informações, fica claro que o patologista sozinho não resolve, o clínico sozinho não resolve, o especialista em imagem sozinho não resolve. Nós precisamos do apoio de todos e no ambiente da UTI, a necessidade multidisciplinar, o papel da enfermeira, do anestesiologista, o papel do intensivista, o papel do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, todo mundo é fundamental para unir esses esforços para combater essa doença, para entender essa doença e procurarmos as melhores armas. Não vai ser simples, não vai ser um remedinho aqui milagroso que vai curar todo mundo, ou uma técnica assim, assado. Na posição que eu estou dentro do Hospital das Clínicas, da coordenação dos leitos de UTI, eu recebo uns 2 ou 3 telefonemas por dia de gente querendo me mostrar ventiladores maravilhosos que eles inventaram, capas maravilhosas que vai proteger todo mundo, remédios que você dá 2 doses por dia, a Covid sai correndo e o coronavírus infarta. Na realidade, a integração dos nossos esforços é que vai poder trazer alguns caminhos que vão levar no futuro a uma solução. Estamos iniciando esse caminho e a integração é que vai nos ajudar, a troca de informações, de boas informações, de informações confiáveis, é que vai poder ajudar a resolver essa pandemia. Perfeito, perfeito. Eu queria, antes da gente seguir para a parte de perguntas e respostas, a gente está estourando o nosso tempo aqui, eu queria fazer uma última provocação, e aí acho que coloco essa pitada para ser respondida. Eu acho que eu começo pela doutora Thelma, e aí convido a todo mundo a gente conversar sobre isso. Eu estou pensando num cenário onde a gente já não tem mais um cenário onde as pessoas estão de quarentena, a gente começa a ter uma liberação dessas pessoas, ainda que verticalizado, e a gente começa a ter essa mistura de outras síndromes respiratórias que tem sintomas muito parecidos com a Covid, né? E essas pessoas, obviamente, vão procurar os serviços de saúde e a primeira preocupação delas vai ser: estou com Covid. É aí que eu entro com a pergunta para a doutora Thelma, como é que você imagina o mundo depois que a gente passar por essa pandemia, com essas pessoas, sempre que tiver um sintoma, eu vou usar de gripe ou qualquer outra doença que tenha sintomas relacionados ou próximos à Covid, como é que vai ser endereçar essas pessoas para os diagnósticos? Quero dizer, esse cara vai chegar pedindo uma tomografia, essa pessoa vai chegar pedindo para fazer um ultrassom de tórax, ele já vai querer ter o exame de sangue mais completo possível para diagnosticar. Como é que você imagina o mundo? E aí eu convido aos outros especialistas aqui também comentarem. Como é que é o mundo depois disso? Porque, na minha visão, eu acho que muda completamente, né, a forma com que a gente lida com doenças semelhantes à Covid, né? Eu acho que a demanda por tomografia deve aumentar, eu acho que a especialização da ultrassonografia de tórax deve tomar um outro patamar, e as outras especialidades que se correlacionam a isso, e as doenças secundárias geradas, também ganham um novo patamar. Então, queria ouvir de vocês antes da gente passar para as perguntas e respostas. Eu acho que, na verdade, vai mudar um todo, né? Assim, acho que eu não me imagino mais indo no supermercado sem uma máscara.
não consigo me imaginar, né? Eu acho que a gente vai passar a ter muito mais cuidado com doença respiratória, porque nem tudo é só uma gripe, né? O negócio pode ser mais sério. Eu acho que vai, não só em termos, eu acho que toda a parte diagnóstica vai aumentar. Então, os testes rápidos vão aumentar, a disponibilidade e a qualidade dos testes rápidos, a pesquisa, o PCR, vai ter alguma forma de que isso seja feito para sair com o diagnóstico em algumas horas. Então, e outra coisa, o painel de molecular vai ser uma coisa mais presente, né? Hoje, um painel molecular custa... poucos convênios cobrem e custa R$ 1.200, um painel dos patógenos respiratórios. E isso vai ter que aumentar o número de fornecedores, e a gente vai ter que fazer mais diagnóstico, porque senão a gente não vai conseguir fazer diagnóstico diferencial, né? Então, hoje já não tem todos os lugares que conseguem fazer os diagnósticos diferenciais de forma adequada. A hora que a gente tiver misturado as outras doenças respiratórias, a gente tiver a Covid, que eu acredito, como, Carlos, que a gente não vai ficar livre, isso vai virar uma coisa endêmica com alguns momentos de surto, a gente vai precisar de um diagnóstico como um todo, muito mais, as pessoas muito mais treinadas, com mais acesso. Então, assim, eu concordo com o que o Marcos e o Antônio falaram sobre o ultrassom estar mais presente nos lugares onde eu não tenho tanto acesso à tomografia. Treinamento vai ser muito importante. Então, assim, a passagem de informação, a educação continuada dos profissionais vai ser muito importante. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar como um todo, a gente da parte clínica, a parte laboratorial e a parte da radiologia, e a radiologia dentro dos hospitais, no sentido dentro das UTIs, de treinar as pessoas das UTIs, porque elas desenvolvam capacitações que hoje nem todo mundo tem. Então, eu acho que vai mudar no sentido da gente aumentar, a gente vai ter que ter uma rede maior, mais efetiva de diagnóstico e de pensar em conjunto. Eu acho que a gente lá no hospital trabalha muito bem em conjunto, o pessoal, a gente no HC, eu lembro, a gente trabalhava muito bem em conjunto, as nossas reuniões de discussão clínico-radiológica, patológica, então, assim, tudo isso tem que funcionar em conjunto, assim. Uma coisa que eu vi, eu acho que todo mundo percebeu, é que essa pandemia trouxe uma colaboração entre especialidades que eu nunca vi, assim, a quantidade de informação que as pessoas vão passando, de artigos que saíram, de discussões que saíram, e assim, a minha irmã é nefro, a minha irmã fica mandando milhares de coisas de nefro, eu mando um monte de coisa de pneu para ela, então assim, a gente fica mandando informações, eu nunca falei tanto com a minha irmã de medicina quanto eu falei nessa pandemia, isso também com outras especialidades, então, infectologia, muito, muito presente, e o pessoal do laboratório, e a imunologia, agora que a gente sabe que tem uma fase imunológica muito importante, né, na segunda semana da Covid, e as alterações tromboembólicas, a partir lá no final da segunda semana, terceira semana, então a hematologia entrando como discussão. Então, assim, é uma combinação de especialidades batalhando para um bem comum, que é a resolução da melhor forma de diagnóstico e de cuidado e tratamento dos pacientes. Então, eu acho que isso vai mudar no sentido da gente ampliar pensamento e até pensar que outras pandemias, assim como a gente teve H1N1 em 2009, 10 anos depois a gente está tendo coronavírus, daqui a pouco pode aparecer outra, né? Então, a gente tem que abrir a cabeça, porque a gente sabe que outras coisas podem aparecer. Antes da pandemia de 2009, a gente não tinha uma noção tão grande que vírus fazia esse estrago que fazia, né? Assim, todo mundo aqui viveu a pandemia do H1N1. A gente não tinha essa noção que era um negócio tão extenso. Tá bom. Hoje a gente está vendo outro vírus que faz tanto estrago, mais grave até do que a H1N1. Então, a gente vai ter que ampliar essa rede. Eu estava falando, Carlos, que a gente vai ter que ampliar uma rede de diagnóstico sorológico, imunológico, PCR, junto com tomo, junto com ultrassom, para pensar em conjunto para os próximos eventos, e aí até para a gente conseguir fazer diagnóstico mesmo nos rincões do mundo, aí como o Marcos falou.
de uma forma mais colaborativa, né? Eu acho que essa é a mensagem que fica. Doutor Rodrigo, doutor Antônio, Marcos Queiroz, Giba, vocês querem complementar alguma coisa? O próprio doutor Carlos? Eu acho que... Pode falar. Não, pode falar, Antônio. Não, eu acho o seguinte, acho que complementando o que a Thelma falou e que a gente já disse, nós estamos vivendo basicamente aí o olho do furacão, né? Qualquer especulação nesse momento é um risco muito grande de se fazer, porque como será o dia seguinte, o mês seguinte, mas é certo que o aprendizado ele será imenso. E a qualidade das boas informações, ela será determinante o caminho que a gente vai tomar, como o professor Carlos disse, como todos nós aqui dissemos. E o mais importante é o compartilhamento. Compartilhar as informações de qualidade, tirar aquelas informações que não são confiáveis, isso vai ser determinante em qualquer ação. E na ultrassonografia, a gente que faz ultrassom, que escolheu o ultrassom aqui há muito tempo como método de imagem, de trabalho, a gente vê que, para muitas outras situações, a ultrassonografia começa a ganhar alguns espaços em algumas situações críticas, né? Enquanto muitas vezes se falava em ressonância, vamos dizer, para músculo esquelético, só ressonância, a ultrassonografia pouco a pouco foi ganhando espaço, e para muitas situações é o exame de eleição. Para outras situações abdominais, você pode se virar muito bem, seja num grande centro, que é onde nós estamos, seja para os outros centros menores, que têm maior dificuldade e que tudo mais. Acho que a questão é compartilhar a experiência e compartilhar a informação de qualidade com todo mundo. Essa é a minha opinião. Perfeito. Doutor Giba? Só complementando o que o Sérgio... por favor, doutor Marcos. Pode falar, Queiroz, pode falar. Só complementando o que o Sérgio falou, concordo no sentido de que eu não acredito em bons ultrassonografistas ou bons ressonancistas, eu acredito em bons médicos, né? Então, à medida que você tem um conhecimento médico bom, você vai se dar bem em qualquer método, né? E na ultrassonografia acontece a mesma coisa, né? À medida que você entende a doença, você está interligado com as outras modalidades, está interligado com o clínico, está interligado com o laboratório, você vai fazer um bom exame e vai fazer um bom diagnóstico, né? Então, eu acho que um legado que isso vai nos deixar é justamente essa integração multimodalidades, né, e multiespecialidades. Acho que vai ser uma boa coisa diante de tanta notícia ruim. Legal. Giba? Eu acho que algumas coisas vão acontecer. Imagino que, realmente, como a Thelma disse, testes vão ficar melhores, mais rápidos, mais eficientes. Imagino que deva vir uma vacina. Todo ano eu tomo uma vacina contra a gripe. Provavelmente corona em algumas cepas vai deixar de ser tri ou tetravalente, vai ter alguns bichinhos a mais, algumas cepas novas, e a gente vai conviver da maneira como a gente está convivendo. Duas coisas que eu imagino que vão acontecer. A primeira, quando o coronavírus não for tão prevalente como está sendo hoje, a gente vai ter mais dificuldade na tomografia de falar, acho que isso é um coronavírus, porque vai ser como mais uma virose, então provavelmente meus laudos vão ser muito mais quadro compatível com etiologia inflamatória infecciosa, vírus deve ser considerado no diferencial, e o corona vai ser mais um deles. E a outra, que a gente vai continuar fazendo reuniões desse tipo, o mundo mudou, a gente descobriu que existem algumas, não só na medicina, mas existem algumas coisas que os nossos hábitos já mudaram e que a gente consegue ser mais eficiente usando outras formas de trabalhar. Acho que se a gente tem tantas notícias tristes e ruins, algumas também são boas. A gente está aprendendo a viver de uma outra forma. Algumas dessas coisas que a gente está aprendendo não são ruins. Legal. Doutor Caruso, para a gente ir para perguntas e respostas aqui, que eu também não quero estourar muito tempo. Eu acho que é nessa linha mesmo que todos comentaram. Acho que a comunidade médica como um todo aprendeu bastante coisa num intervalo de tempo relativamente curto. Acho que a gente vai continuar aprendendo ao longo de vários meses aí sobre a Covid. A gente vai entender cada vez mais o nosso papel, quais são nossos fortes, quais são nossas limitações. A tomografia
provavelmente vai perder a especificidade que já não é tão alta assim para diagnóstico de doenças infecciosas em geral, uma vez que a prevalência do vírus tende a diminuir, né, num médio prazo aí. Então, a gente vai ter que trabalhar, como a Thelma comentou, de uma forma colaborativa, multidisciplinar, em equipe, cada qual entendendo onde a gente pode ajudar, quais são nossas limitações, e eu acho que somente assim a gente vai poder enfrentar esse e outros desafios que certamente virão no futuro. Maravilha. O papo está muito bom. Eu queria puxar aqui telemedicina, eu queria poder puxar uma série de outros tópicos que casam muito bem com o que a gente está falando. Eu acho que isso aqui é só a pontinha do iceberg de tudo que a gente pode explorar para falar não só da Covid, mas de todas as doenças secundárias ou tudo que pode ser gerado em função disso. Eu queria seguir para a parte de perguntas e respostas. A gente recebeu muitas perguntas, tá? E eu vou subir algumas na tela. A gente pode ler junto aqui. Aí eu quero abrir para vocês para respondê-las da melhor maneira que vocês julgarem, tá? Então, acho que a primeira delas é uma pessoa que tem asma, porém sem crises frequentes. Qual o risco de trabalhar na linha de frente da Covid-19? Então, assim, a asma sempre foi considerada como um fator de risco para qualquer doença respiratória infecciosa, mas existe uma coisa diferente em relação a este vírus, ao SARS-CoV-2, que ele tem a infecção de via aérea alta, e aí ele, por inalação, ele acaba indo direto para o alvéolo, e aí para ele entrar na célula, ele entra num receptor, que é um receptor de ECA, que é um receptor que tem em alvéolo e não tem em via aérea. E tanto que a gente vê pouquíssimo, em todos os relatos, em todas as séries de casos, aquele maior da China de 11 mil casos, o americano que saiu essa semana de 5.700 casos, pouquíssimos, eles não colocam asma como um marcador de gravidade, como um marcador de risco de gravidade. Uhum. E até a gente não vê doença de via aérea nas tomografias, né? Interessante, a gente realmente não vê doença de via aérea nas tomografias. Então, assim, a gente acaba classificando o asmático, o leve intermitente, que é isso que ela tem o risco de uma pessoa normal. Então, assim, ela tem que usar o seu remédio preventivo, mas ela não tem mais risco do que alguém que não tem asma. Só a partir do moderado grave que aí tem mais risco. Legal. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Algum protocolo de rastreamento, TVP, tromboembolismo pulmonar? Acho que a gente falou bastante disso aqui. Quem quiser complementar. Eu não sei se a Thelma quer comentar um pouco mais, mas acho que falamos bastante sobre isso, né, Thelma? Acho que sim. A gente depende muito aí de uma avaliação inicial aí de vocês. Sim. Vamos para a próxima. Existe a possibilidade do vírus permanecer latente no pulmão e facilitar as recidiivas? Acho que, assim, não tem estudo disso, mas a princípio não. É um estudo, é um vírus respiratório que tem o seu ciclo de vida, não tem por que ele ficar latente, né? Ele é um ciclo de vida curto, não, no princípio não. Tem uma pergunta um pouquinho mais longa aqui. Vamos lá. Vocês acham que em pacientes com apresentação grave na entrada do hospital, com dispneia e dessaturação, está um pouquinho ruim aqui para eu ler, deixa eu aumentar aqui que... Seria indicado já fazer... Vamos lá. Seria indicado fazer tomografia inicial com protocolo para pesquisa de PEP? Isso evitaria ter que retornar o paciente grave ao setor de radiologia para descartar TEP? Até uma fala depois, vocês podem opinar. Eu acho que você fazer um protocalo TEP sem ter um dímero inicial para orientar, ruim. Porque se o dímero vier negativo, você vai evitar contraste num cara que está grave. Então, tem benefício ter o dímero primeiro. Concordo plenamente. Aí talvez a pergunta é, se ele chegou grave, você deveria ter pedido dímero rápido, para ter essa informação antes de ir para tomo. Não sei se vocês quiserem opinar, mas eu me sinto mais confortável tendo dímero antes. Concordo, acho que não precisa complementar.
Tá bom, vamos para a próxima. Acho que essa aqui é um pouquinho grande também. Então, assisti um programa de TV que em determinado hospital de São Paulo chegou um paciente de 32 anos. Rapidamente ele piorou, foi para a UTI e foi entubado. Chegou a ter somente 10% de chance de vida. Como última tentativa, os médicos decidiram colocá-lo de bruço para tentar que as secreções saíssem pela boca ou nariz, o que deu certo. Após dias, essa pessoa foi entubada. Os senhores têm conhecimento desse fato? Esse procedimento realmente funciona? Se sim, por que não é feito em todos os pacientes? Bom, esse procedimento se chama posição prona, né? Uhum. E não é para tirar a secreção. Na realidade, você coloca o paciente de barriga para baixo, porque, como a gente já viu nas tomografias, a maior área de acometimento é na parte posterior, e aí você tem um componente de colapso. A hora que você coloca o paciente de barriga para baixo, você libera as áreas posteriores, você melhora a ventilação, perfusão, então você recruta essas áreas para a ventilação normal. Isso é um procedimento que tem mais de 20 anos e sempre foi usado em síndrome de desconforto, é usado nos pacientes mais graves e faz parte da recomendação, não tem nada de diferente, não, foi correto o que o hospital fez e a gente tem feito em alguns pacientes lá no hospital, no Hospital das Clínicas também tem feito bastante para os pacientes mais graves. Eu acho que eu tenho mais uma coisa para adicionar. Essas histórias são impressionantes, cada um aumenta um ponto, né? Cada um aumenta um ponto. E se a gente quiser, a gente vai ter sempre histórias super ruins, impressionantes, e que vão ter elementos de verdade e outros de fantasia. Eu acho que talvez esse seja um dos componentes que também veio com a pandemia, que é um trânsito muito grande de notícias, algumas de grande qualidade, outras nem tanto. Então, talvez a melhor resposta para essa pergunta é tomar muito cuidado com o que a gente ouve e tentar filtrar o que é verdade, o que não é, porque senão a gente também fica louco, né? Não funciona bem. Eu fiz questão de colocar essa pergunta porque acho que é bastante nessa linha. É muita informação superficial. Essas informações, elas são deformadas, né, na medida que ela vai sendo transportada de uma pessoa para outra, e quando chega na sociedade em geral, ela chega completamente distorcida e que gera muito mais problema, né, do que solução. E na realidade, assim, são procedimentos médicos, não é, que são feitos com alguma rotina em pacientes mais graves. É que agora isso chegou ao conhecimento da população leiga de uma forma mais extensa. Mas não tem, assim, não é que tudo é novidade, né? Isso a gente faz. Mas é interessante esse ponto, até me permitam prolongar um pouquinho, porque se a gente vive uma era de completo acesso à informação, onde as pessoas facilmente dão um Google e acabam pesquisando sobre os procedimentos médicos, pensando num cenário pós-pandemia ou num cenário onde a gente já tem uma maturação maior com relação à pandemia, as pessoas chegam cada vez mais informadas, mesmo que num cenário de mal informação, e elas querem que você faça um procedimento que ela ouviu em algum lugar ou que ela viu em algum lugar que salvou a vida de X pessoas. Então, traz uma complexidade maior também, na minha ótica, na minha leitura, para vocês médicos também lidar com o paciente, né, que cada vez mais informado, eu colocaria entre aspas. A gente já vive isso, né, com alguns remédios que as famílias querem que tome, que não tem comprovação científica, a gente já está vivendo isso nessa pandemia. O que eu acho que a gente tem que fazer é se ater ao que a gente tem de evidência científica de qualidade, e a gente não pode se deixar levar pelo que a família quer, a gente tem que fazer o que é correto do ponto de vista técnico. Perfeito, vamos para a próxima. Próxima pergunta. Eu acho que essa pergunta em relação ao ultrassom pulmonar em pacientes graves em ventilação mecânica. Qual a melhor estratégia para avaliar a porção pulmonar posterior? Dr. Marcos, Dr. Antônio. Eu acho que existem vários protocolos de avaliação em subdivisão das áreas superior, inferior, lateral, superior, lateral, inferior e as posteriores. Existem protocolos de avaliação que vão desde 6 áreas por pulmão até 20 áreas por pulmão, então isso é muito diverso.
Tem um artigo agora do final de março, 31, que existe uma proposta de uniformização, mas o que eu particularmente, quando o médico colocou o score, o autor, acho que foi meio confuso, acho que foi muito elaborado esse score para você trabalhar no dia a dia, A porção posterior pulmonar vai depender da posição que o paciente tiver, né, da mobilidade desse paciente, da condição clínica desse paciente. Se esse paciente estiver em posição prona, excelente, nada mais fácil. Se esse paciente tiver uma limitação muito grande, Marcos me corrija, mas a gente vai ter que se virar, porque o exame leito é exatamente isso, é meio que se virar e tentar avaliar da melhor forma aquelas áreas que são limitadas, e muitas vezes é limitada, porque não há condição de você virar o paciente e tudo mais. Então, essa é a minha opinião, Marquinhos. Sem dúvida, é uma região, na prática, difícil de ser avaliada, o paciente ainda com dorsal. Você, com ajuda, você consegue mobilizar um pouco esse paciente, você tem um exame que não é um exame ótimo, mas você consegue avaliar a base, né? Você oblicua esse paciente com a ajuda de outras pessoas, você deixa em posição um pouco oblíqua, e consegue avaliar pelo menos as regiões periféricas mais laterais das bases pulmonares, né? Mas, assim, as porções mais centrais você tem muita dificuldade mesmo com o paciente decúbito dorsal horizontal. Essa é uma limitação do exame, mas que vida de ultrassonografista é assim mesmo, né? É uma dificuldade. E vai necessitar ajuda de pessoas, né? Isso aí é o dia a dia. Isso. Excelente. Bom, gente, eu já estourei um pouquinho o tempo aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecê-los por aceitar o nosso convite. A discussão está ótima. Como eu falei, a gente poderia passar aqui um bom tempo falando. Eu acho que é sempre muito bacana poder reunir diversas modalidades, diversos ambientes, diversos universos de compreensão, né, dentro de cada um, dentro do seu campo clínico. E acho que enriquece muito a nossa discussão. Não por acaso, talvez, aqui, a imagem da doutora Thelma está no centro e todos nós estamos em volta. Então, parece. Não. Aqui complementando, mas, enfim, em nome da Canon do Brasil, eu queria agradecê-los. Eu acho que em nome de todos que nos assistem também, agradecer pela oportunidade. Aqui quem está falando é o João Paulo Pessoa, da Sociedade. Agradecer a oportunidade de aprender com vocês, de saber um pouco mais sobre o que a gente está vivendo, do que pode acontecer no futuro. Eu acho que a gente conseguiu transmitir muita coisa. Queria comunicar para todos que estão assistindo, o evento, né, foi gravado, a gente teve alguns problemas, mas a ideia nossa é que, obviamente, se todos concordarem, a gente compartilhar esse material com todos que tiverem interesse, para que todos possam assistir depois na íntegra e com um pouco mais de detalhe tirar todas as dúvidas que possam surgir. Tá bom? Queria abrir para vocês, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, por favor, sintam-se à vontade. A gente encerra posteriormente os seus comentários. Bom, eu agradeço o convite, agradeço a todos que assistiram, desejo uma boa noite e saúde para todos. Obrigado. Mesmo. Agradecer. Desculpa, João, fala aí, João. Vai lá, Carlos. Não, só agradecer a Canon pelo convite, pela oportunidade, agradecer aí aos meus amigos pelo debate e pelo aprendizado todo nessa conversa nossa. Muito obrigado. Também agradecer a todos, nós estamos à disposição e bom rever os amigos e fazer novos amigos, que acho que é isso que é importante. Excelente. Acho que foi muito bom, né? Obrigada pela oportunidade. Pena que o Carlos foi embora, teve um problema técnico, aí acabou desconectando. Carlos foi meu professor querido, eu fiz pneumo por causa dele na faculdade, e foi muito bom. Obrigada por todo mundo pela discussão enriquecedora, foi muito bom, obrigada. Legal. Da mesma forma, queria agradecer a Canon e aos colegas brilhantes que dividiram essa tela comigo aqui hoje, e ao João Paulo, que fez a moderação também, e dizer que, sem falácia nenhuma, nós vamos sair melhores médicos e melhores cidadãos desta crise toda. A gente tem aprendido muito, temos interagido muito,
Coisas novas estão acontecendo na saúde mundial. Cada dia uma novidade, todas as curvas e tendências que a gente projeta acabam não se realizando, porque a doença ela tem mil faces e a gente está aprendendo muito, né? Isso vai sair, como a gente já falou, vai ser um legado de aprendizado, um legado de como nos portar frente ao novo, né? Então, eu, mais uma vez, agradecendo aí a participação de todos, desejar boa noite a vocês e ao João Paulo. Muito obrigado. Eu agradeço aqui ao doutor Carlos, que esteve conosco, infelizmente teve problema técnico, que enriqueceu muito, conduziu tudo de uma maneira fantástica. Então, mais uma vez, em nome da Canon, em nome de todos que nos assistiram, muitíssimo obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que nós, da sociedade como um todo, somos muito gratos e devemos muito a vocês, que a partir do conhecimento de vocês a gente pode pensar em ter um futuro diferente e melhor, transpondo a barreira dessa pandemia que a gente está vivendo. Tá ok? Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.